Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a uma live, a mais uma live aqui do BR Político. Nosso BR Político comenta. Eu estou aqui em São Paulo e lá em Brasília está o meu companheiro Marcelo de Moraes. Tudo bom aí, Marcelo? Oi, Vera, salve todo mundo. Pois é, mais uma live, um dia na quarentena, que pelo menos está um diazinho bonito aí. Já começou até a esquentar de novo. Acho que aquele frio que vinha aqui em Brasília já era. Aí deve estar mais frio do que aqui. Aqui tá frio, o dia tá bem feio, semana inteira sem sol, aquela cara bem cinza de São Paulo mesmo, para piorar ainda o humor da quarentena e as notícias ruins. Marcelo, semana muito ruim para o avanço da pandemia, acho que a gente deve abrir falando Sim. disso, né? Todos os dias aí, praticamente, a gente teve novos recordes de registros de mortes em 24 horas, e agora, para se somar a isso, ao fato de que, pelo jeito, a gente ainda não atingiu o pico, a gente tem vários lugares anunciando reabertura e tem uma nova mania do Ministério Interino da Saúde, que é divulgar os números tarde da noite, para evitar que eles sejam compartilhados nos telejornais. O que está acontecendo, Marcelo? O Ministério da Saúde resolveu diminuir a transparência da divulgação da Covid-19? Eu acho que é isso mesmo, Vera. Você matou a charada. É para fugir dos telejornais, para fugir do fechamento dos jornais também, que fica muito tarde. Passou a ser divulgado a partir das 22 horas. Nossa. Um boletim que está lá liberado às 19. No tempo do Mandetta, ele era liberado às 5 da tarde. Tinha aquela coletiva famosa que o Mandetta ia com os principais secretários dele. Isso foi mudando, quando o Nelson Taixe já passou para um pouquinho mais tarde, já foi para as 7 da noite, e agora, com o general Pazuello, passou para as 22 horas. Então, não é coincidência, não é por acaso, é estratégia de comunicação, simplesmente para não mostrar que os números não param de aumentar. A gente teve uma semana péssima em termos de pandemia para o Brasil, os números não param de subir, o Brasil já é o terceiro país em número de mortes causadas pelo coronavírus, pelo menos considerando a registrada, né, porque a gente sabe que tem muita subnotificação. Já passamos a Itália. A Itália era aquele parâmetro que a gente tinha do horror, né? Nada parecia ser pior do que estava acontecendo na Itália. E hoje o Brasil, tudo bem, a gente tem a população do Brasil é maior do que a da Itália, mas mesmo assim o Brasil já tem mais mortos do que a Itália. Nós chegamos na quinta-feira, ainda não saiu o resultado da sexta, e provavelmente o resultado da sexta vai ser quase no sábado, né, pelo andar da carruagem, mas o número de mortes que a gente tinha ontem era 34.021. Então, quer dizer, é muita gente que morreu. Ontem, as mortes só registradas na quinta-feira foram 1.473. Então, assim, a gente vem numa sequência, foram 1.200 e poucos na terça, 1.300 e poucos na quarta, 1.400. Então, deve ficar nessa balada hoje, e a gente vai ter, nesses últimos 3 dias, a gente tem mais de 4.000 mortos só em 3 dias. Isso mostra o quê? Que o Brasil não está conseguindo controlar. É uma pandemia em que o isolamento que está sendo feito é um isolamento que, na verdade, as pessoas não respeitam. Ele está, em muitas cidades, ele é meia boca, ele é aquela coisa, a pessoa fica isolada, mas aí sai e vai para a rua e faz um monte de coisa. Então, não está isolado. Então, a gente só vê a curva aumentando. A gente tem, pelo menos, 7 estados já com mais de 1.000 mortos. Então, é uma coisa que está conflagrada. A gente tem, é sempre importante lembrar, sexta-feira foi o dia, era uma sexta-feira, 3 semanas atrás, quando o Nelson Taixe, que foi o último ministro oficial na saúde, pediu demissão. Então, há 3 semanas que o ministro é o interino, é o general Eduardo Pazuello, e foi nomeado para número 2 dele, como secretário executivo, um coronel do Exército também, o Antônio Elcio Franco. Então, nós estamos sem ministro oficial, nós estamos com um general e um coronel nos 2 postos-chave, e a perspectiva qual é? É de ficar aumentando. A gente está bem longe, pelo jeito, Vera, do achatamento da curva, e vai cada vez ser mais difícil sair da economia, a economia sair da crise, porque não tem como você aquecer a economia e falar de fim de quarentena com esses números, né? Marcelo, eu estou aqui digitando enquanto você fala, mas é porque teve algum problema aí na hora que a gente subiu a live, e hoje nós estamos excepcionalmente ao vivo no Facebook do Estadão e não no do BR Político, tá? Então, ajudem aí a difundir, a compartilhar a live, porque quem está acostumado a nos ver lá no BRP, hoje chegou lá e não encontrou o vídeo. Então, estamos ao vivo agora, neste exato momento, no Facebook do Estadão, e aí a gente a gente vai compartilhar também na página do BR Político para quem procurar, e vocês podem avisar aí as pessoas que vocês sabem que nos assistem sempre, que estejam nos procurando.
É isso, Marcelo, é um combate absolutamente, enfim, mambembe, improvisado da pandemia. A gente tem, em meio a essa crise, o presidente preocupado com esse tipo de firula, né? Quando vai divulgar, para escapar dos telejornais, o que você deve fazer para, enfim, driblar um assunto importante como esse. Ele não toca nesse assunto nas lives que ele faz semanalmente às quintas-feiras, não tocou de novo, e ele falou sim do Ministério da Saúde na live, mas de um assunto absolutamente lateral, que era uma nota técnica emitida pela Coordenadoria de Assuntos da Mulher, Coordenadoria da Mulher, que falava sobre métodos contraceptivos e da necessidade de manter uma política de métodos. Eu vou tirar esse fone. Manter a política de métodos contraceptivos durante a pandemia e também a política para direcionamento das mulheres para os casos de aborto legal, já previsto em lei. Bolsonaro achou que aquilo era uma tentativa de desautorizá-lo, de enfrentar o que ele pensa a respeito de aborto, e não só a nota foi desautorizada, como seus responsáveis por ela foram demitidos em plena pandemia. Então, é um ministério que já era interino, já era tampão, coalhado de militares, em que agora os técnicos estão sendo demitidos por emitirem uma nota técnica a respeito de temas que, goste o presidente ou não, continuam existindo. As pessoas continuam engravidando na adolescência, continua havendo doenças sexualmente transmissíveis, continua havendo a necessidade de casos de aborto nos casos já prescritos em lei, já previstos em lei, e o presidente simplesmente, em mais uma política obscurantista, usa uma nota técnica, eminentemente técnica, para demitir pessoas, persegui-las e fazer de novo ideologia em assuntos de saúde. A gente está muito, muito ruim, e tem esse aspecto aí político dessa questão dos casos de coronavírus estarem continuando a crescer, que é o fato de que a gente aparentemente está dissociado do que o mundo todo fez. Enquanto havia pico ainda nos outros países, não se discutia flexibilização, e aqui é só o que se discute. A gente só está falando em reabertura, em flexibilização. São Paulo abriu concessionárias de veículos, vai abrir outros comércios, e os números continuam a subir. Até o Donald Trump se espantou com isso, e nessa sexta-feira, num discurso, deu mais uma esculachada no Jair Bolsonaro, afirmou que aparentemente o Brasil está fazendo alguma coisa errada, porque os casos aqui não param de subir. Então, realmente, a gente está no pior dos mundos. A gente fez o discurso de que, para salvar a economia, precisa reabrir, mas isso já está superado na maioria dos países, porque ficou muito evidente que você precisa primeiro conter a curva, porque isso ajuda, inclusive, depois na recuperação econômica, e a gente não fez nenhuma coisa nem outra. Os números da economia que saíram nessa semana, né, Marcelo, os de longo prazo, são bastante ruins. A gente tem um mercado aí trabalhando num nível bom essa semana, e até queria que você explicasse um pouco isso, porque para o nosso ouvinte, nosso telespectador, fica um pouco estranho que o dólar esteja caindo e a bolsa esteja subindo, quando a gente está vendo uma política tão bagunçada e números tão ruins, e também os números de mais longo prazo que saíram, como os da produção industrial, né, do primeiro trimestre. É isso mesmo, é perfeito. Quem vê de fora acha que é tudo uma maluquice, né? Porque assim, você tem a economia cheia de problemas, porque está tudo parado, mas vê o mercado aquecendo de novo e vê o dólar baixando hoje, nessa sexta-feira, e chegou a baixar dos R$5, que era aquela coisa que parecia que impossível que ia voltar a esse nível, já estava quase em 6, mas voltou, já estava abaixo de 4,95, 4,96, 4,97, oscilando por aí, e a bolsa subindo pelo quinto dia seguido. O que está acontecendo? Você tem números muito ruins aqui dentro em termos de produção na economia. A produção industrial ela teve uma queda que foi a pior desde que a série histórica é medida pelo IBGE. Então, ela teve uma queda de 18,8%. É muita coisa. Você teve uma queda muito alta e que provavelmente vai ser pior ainda, porque esse número são de abril, vai ser provavelmente pior a partir de maio, mas você já tem uma queda que era muito significativa e só não foi pior porque alguns setores ainda seguram, que é o caso do setor de alimentação, o setor de limpeza, o setor farmacêutico, esse segura um pouco. Mas 18,8% é muito grande. Hoje saiu o resultado da produção automotiva, né? A indústria automotiva caiu, já tem o pior mês de maio
desde 1992, da série histórica da produção automotiva. Curiosamente, ela está até maior do que estava em abril, porque abril não tinha nada, a base era tão baixa que nessa bastou alguma fábrica abrir que a subida de maio para abril, de abril para maio foi de 2.000%, porque não tinha nada, abriram 2, 3 fábricas, aí já foi 2.000%, mas o acumulado do ano está em quase 50%. Então, a gente tem 2 números dessa semana muito fortes, que é tanto a questão automotiva quanto a produção industrial. Sim. E aí você vai explicar o mercado. O que acontece com o mercado? Lá fora já está se precificando a melhora, porque, ao contrário do Brasil, os países estão se livrando da pandemia, estão conseguindo baixar os seus números, principalmente na Europa, a Ásia, começaram a melhorar os números e começa o mercado sempre enxerga para frente. O mercado já está precificando a melhora. Aqui não melhorou, mas lá fora já começa a melhorar. Então, você tem a Bolsa subindo muito, 5 dias seguidos, voltou a rondar os 100 mil pontos, que parecia impossível. Só para a gente lembrar, no auge da pandemia, a gente estava na casa de 70 mil pontos, ele estava lá embaixo, e o Brasil, antes da pandemia, estava acima de 100, era 110, 111, 112, tudo por ali. E o dólar também está respondendo hoje, o mercado e o dólar estão respondendo hoje a um ótimo número de geração de empregos que o americano revelou hoje. Os Estados Unidos teve uma geração de emprego nesse mês que foi muito melhor do que se imaginava. Então, você tem o externo e o futuro externo pesando a favor da Bolsa e baixando o preço do dólar. Mas o nosso interno continua essa coisa que ainda vai demorar muito, aquela velha máxima. Parece que vai piorar antes de melhorar. Então, eu acho que a gente tem um cenário interno que, enquanto não baixar a curva, e parece que isso não entra na cabeça do governo, que você não pode falar em melhorar a economia e salvar a economia enquanto você não salvar a saúde, porque você não tem como botar as pessoas já na rua para trabalhar normalmente, circular normalmente, se você não baixa a pandemia, porque acontece, volta uma segunda onda cada vez mais forte. Então, esse é o drama. O Brasil está melhorando nessa parte do mercado, se beneficia com o setor, com os cenários externos, e aqui dentro a gente está nadando nessa, cheio de dramas e cheio de problemas. Aqui a gente continua fazendo não faz o dever de casa, que é baixar a curva. E você veja, Marcelo, lá também ainda não está totalmente controlada a situação, mas Nova York, por exemplo, registrou o primeiro dia sem mortes. Houve Sim. 24 horas sem nenhuma morte, isso foi bastante comemorado lá. Eles também estão passando por problemas sociais e políticos Verdade. Sérios. Aí a gente vai tratar desses protestos aqui e lá fora. Mas, ainda assim, quando você consegue conter a pandemia, aí a economia automaticamente se recupera, né? Porque você perdeu muitos empregos. A gente viu nos Estados Unidos números recordes também de auxílio-desemprego no período ali do auge, do pico da pandemia. Mas, imediatamente, quando as coisas começam a normalizar, as empresas precisam reempregar, porque elas precisam voltar a funcionar. Então, se a gente tivesse feito uma quarentena ordenada, uniforme, racional, inteligente, a gente já estaria saindo também, porque aqui a gente já vai para 3 meses dentro de Sim. casa. Mas é assim, dentro de casa, fora, dentro, fora. Vou sair um pouquinho, vou ali. Vou só ali que não tem nada demais. A gente tem aí os casos ainda proliferando, porque as pessoas resolveram agora, como se já não bastasse tudo mais que a gente já tem visto de furo da quarentena, fazer manifestações do país inteiro. E aí não é uma questão da gente discutir qual é a pauta das manifestações. A gente criticou as manifestações quando eram os bolsonaristas e incentivadas pelo Bolsonaro, e a gente precisa dizer que, por mais que haja razões para se manifestar, e eu não nego que haja muitas, existe aí uma escalada autoritária, existem problemas de racismo no Brasil, existem vários motivos para se manifestar, mas não é o momento. Não é o momento de criar aglomerações nas grandes cidades, nas ruas, criar confrontos nessas aglomerações, portanto, o vírus está ali circulando. Eu acho isso uma loucura. Eu acho que este domingo agora, e aí acho que a gente já entra no tema, dá o título na nossa live, é um domingo em que vai ser muito importante a gente avaliar o que vai acontecer, o comportamento das lideranças políticas, o comportamento dos vários lados aí em questão. Existe uma manifestação pró-democracia convocada, mas no último domingo, um ato organizado pelas torcidas organizadas resultou em confronto aqui em São Paulo. Depois a gente viu o confronto também numa manifestação em Curitiba no início da semana. Os partidos estão meio de carona nessas manifestações, alguns incentivando, como o PT, e outros pedindo para que as pessoas não vão às ruas, porque isso pode ser usado como pretexto pelo governo para endurecer
com esses manifestantes para falar de novo em intervenção militar, como se falou muito ao longo dessa semana. Então está tudo muito turbulento e muito difícil de ler o que vai dar, Marcelo. É verdade, eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, que é no início. Não pode ter, nesse momento, não dá para ter nenhuma manifestação de rua. Não é a favor, não é contra, não é para Bolsonaro, contra Bolsonaro. Não pode ter uma pandemia. Com a pandemia, você não pode achar, não, essa manifestação é uma coisa que eu simpatizo mais, então essa beleza. Não, essa aqui eu não simpatizo tanto, essa não pode. Não pode para ninguém, não é momento de ter esse tipo de manifestação de rua. Você pode fazer rede social, usar os canais competentes que existem. Panelaço, abaixo-assinado, você pode fazer um monte de coisa. E no momento que a pandemia estiver realmente controlada, aí é outra história. Aí você tem rua para quem quiser ter rua. Você tem o pessoal que é a favor do Bolsonaro, o pessoal que é contra. E, de novo, reforçando o que você falou, ninguém está negando que existam motivos para se fazer manifestação. Só que o momento não é possível você ter manifestação nenhuma, não tem coerência com o que se fala desde o início da pandemia. O Brasil está aumentando os casos, não está diminuindo os casos, não está nem parado, o Brasil não achatou curva de nada. Pelo contrário, são 3 dias seguidos com números altíssimos. Só de mortes estamos quase em 1.500 mortes diárias. Já não é mais aquele patamar de 1.000, já estamos quase em 1.500. Então, não dá para você aglomerar, colocar gente na rua fazendo manifestação. E outra coisa, o que se viu no último fim de semana, no domingo, é um clima, inclusive, beligerante de manifestações. Você tem um risco alto de ter confronto entre o grupo de um lado e o grupo de outro. Você tem o risco alto da polícia ter uma intervenção mais enérgica, ou mais violenta, ou passar do limite, ou errar a mão. Você cria o risco, está todo mundo tenso, todo mundo nervoso. Então, não tem, eu não vejo qual é a vantagem de você colocar nesse momento, o que tem de positivo colocar nesse momento na rua esse tipo de manifestação. Agora, as pessoas que são mais radicais, que acham que tem que fazer, a minha opinião, Marcelo, acho um erro fazer nesse momento qualquer tipo de manifestação para qualquer lado. Não pode ter ninguém, não. Você te condena Jair Bolsonaro para andar de cavalo no meio daquela manifestação na esplanada, abraçando criancinha, beijando senhoras. Se a gente condena tudo isso, a gente não pode dizer que qualquer outra manifestação vai ser melhor porque é de um outro lado. Não interessa, é tudo ruim. Agora, isso. Né? Só que, não, pode falar. É só para concluir que é o seguinte, eu acho que esse domingo realmente pode ser um divisor de águas, porque se mesmo assim, com todo esse risco, as pessoas forem para a rua e você tiver um eventual confronto, aí abre uma caixa de Pandora, aí pode sair qualquer coisa. Aí você pode ter o governo resolvendo usar isso como pretexto para que existe aquela insistência no tal do artigo 142, que eu não sou jurista, mas para mim não cabe essa desculpa maluca de usar para Forças Armadas nesse sentido. Mas você pode ter uma tentativa de radicalizar de um lado e pode ter uma tentativa de radicalizar do outro lado. Então, eu acho que esse fim de semana, o ideal é que as pessoas parassem, entendeu? Não tem manifestação para lado nenhum, você não tem que sair para defender lado X nem lado Y, você tem que fazer nada disso, tem que ficar quieto e esperar essa pandemia passar. E você veja, Marcelo, teve uma mensagem do presidente também bastante estranha, porque ele falou, eu aconselho o nosso pessoal a não sair na rua no domingo. Ele tem participado, inclusive, Sim, de manifestações todos os domingos. Isso foi lido por setores da oposição que estavam na organização dos outros atos como, na verdade, uma tentativa de uma espécie de habeas corpus preventivo por parte do presidente. Porque se houver infiltração de bolsonaristas nas manifestações, como está se achando que vai haver, e eu acho que é fácil dizer que vai haver, porque houve no domingo, e porque é da natureza do bolsonarismo esse confronto, o presidente está se dissociando de qualquer tentativa de infiltração, e aí vai poder culpar só a oposição por eventuais depredações, destruições de patrimônio, atos de violência, agressões à imprensa ou a policiais. Então, você está se armando aí um cenário, é como uma tempestade que você vê a nuvem preta vindo, e isso é muito sério, porque o vice-presidente Hamilton Mourão escreveu um artigo no Estadão essa semana em que ele categoriza os atos da oposição como atos de delinquentes, diz que os opositores devem ser carregados debaixo de vara, conduzidos debaixo de vara, e que devem ser tratados com a força da lei. Sendo que a gente viu semanas de manifestações pró-Bolsonaro, algumas delas com componentes
abertamente golpistas, inconstitucionais e ilegais, como o fechamento do Congresso, pedir o fechamento do Congresso, pedir prisão de parlamentares, pena de prisão perpétua ou pena de morte para ministro do Supremo, sob beneplácito absoluto do Poder Executivo, silêncio sepulcral por parte das autoridades em condenar esse tipo de coisa. Então, tem 2 pesos e 2 medidas nesse tratamento, e isso pode, sim, ensejar a que se tente mudar a lei antiterrorismo para enquadrar movimentos oposicionistas, o que já é uma clara orientação de viés autoritário e antidemocrático, e também usar isso para tentar empastelar as investigações que estão em curso, como a do Supremo, investigações que começam no TSE e que terão na semana que vem muitas decisões importantes. Então, esse domingo, como você disse, pode ser um divisor de águas. A gente já está vivendo um período de crise política e institucional muito grave, sem precedentes, a meu ver. Não lembro de um grau de animosidade entre os poderes, mesmo em momentos muito tensos, como o impeachment da Dilma, como o mensalão, como o Lava Jato. A gente não viveu um acirramento das tensões entre os poderes como a que a gente está vivendo. Semana que vem tem uma série de decisões importantes, o Supremo vai decidir o que fazer com o inquérito das fake news, o TSE pode abrir algumas investigações ali sobre a chapa Bolsonaro e Mourão, e se houver episódios violentos de rua neste domingo, eles vão sim servir de pretexto para que se tente alguma coisa perigosa, podem servir para que se tente alguma coisa perigosa como reação do governo. Então, acho que é um momento de cautela. Eu acho que sim, há motivos para se pensar em várias coisas, aberturas de processo, você tem indícios, esses indícios têm de ser investigados, se for o caso, o presidente tem de ser denunciado, se for denunciado, o Supremo vai analisar a denúncia, as outras investigações, idem, CPMI das fake news, idem, tem muita coisa para avançar. Eventualmente, um processo de impeachment, caso fique comprovado crime de responsabilidade em alguma dessas frentes de investigação também, mas que não se tente avançar nenhum sinal e nem pegar algum atalho, porque isso pode nos conduzir para o caminho inverso de um autogolpe, de uma tentativa do governo de fechar ali liberdades, seja de imprensa, seja dos outros poderes. Vejo com preocupação esse momento, sabe? E tudo isso com o vírus na rua, né? E eu acho que ainda tem um componente também que a gente está vendo no Congresso, o próprio governo, para se blindar, também vai distribuindo cargos para o Centrão, cargos estratégicos, e a gente chegou essa semana a ter uma cena que é bizarra, né? Você teve o indicado para assumir o Banco do Nordeste, assumiu o Banco do Nordeste, no dia seguinte foi destituído do cargo porque tinha investigações sobre suposta participação dele em irregularidade no tempo que ele comandava a Casa da Moeda. Por quê? Porque o governo que dizia, durante toda a campanha, o presidente Bolsonaro fez toda a campanha dizendo, virando as costas para a velha política, dizendo que acabou a mamata, não tem mais isso, acabou precisando recorrer à blindagem do Centrão, que eu nem sei se é uma blindagem que vai garantir se for necessário usá-la, mas ele, para isso, teve que estender a mão para os velhos soldados de guerra do Centrão, né? Aquela turma do Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, e essa indicação do presidente do Banco do Nordeste é nessa cota. Resultado, não durou nem 24 horas, porque é o Centrão, né? E a gente sabe que o Centrão, ele indica, o critério dele é ser aliado, né? Critério técnico, não é critério de coisa alguma. Acho que você tocou num ponto importante, que são esses julgamentos na semana que vem, são muito importantes para a gente acompanhar, principalmente esse de quarta-feira, que vai decidir no Supremo se pode continuar ou não o inquérito das fake news. É provável que ele seja aprovado, está se formando uma maioria para que o inquérito continue, mas pode ter um desdobramento, que é tirar alguma parte dele, desmembrar alguma das partes. Por exemplo, como ele já tem 74 anexos, é um inquérito que corre sob sigilo, e isso é uma das críticas a esse inquérito, por não se saber direito o que ele alcança, se ele alcança o poder ilimitado que ele tem. Isso é uma crítica séria que se faz e que é um ajuste que muito provavelmente vai precisar ser feito em algum momento para não perder o controle, né? Se é que ainda tem controle dele todo, mas é um ajuste que tem que ser feito, e um desses ajustes pode acontecer na sexta-feira, com a aprovação, é provável acontecer, de um desmembramento do caso do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que pode ser a parte do inquérito das fake news. Então, você teria, isso seria na sexta-feira, que está previsto esse julgamento também no Supremo, então já seria uma mudança no inquérito das fake news, você teria já um ajuste
esse processo corre por fora, né? E outros processos talvez possam ser desmembrados. Então, é muito importante a gente observar esse julgamento da quarta-feira, que é o julgamento do Supremo para analisar a questão do inquérito das fake news. E no TSE, como você falou também, estão começando a aparecer os processos, né, reclamações sobre possíveis delitos eleitorais na campanha de 2018 da chapa liderada por Bolsonaro e tendo como vice Hamilton Mourão. Você até escreveu uma coisa muito importante na sua coluna, nos textos que você fez no BR Político, dizendo que o general Mourão mudou o jeito dele agora, a argumentação dele mudou. Por quê? Porque ele percebeu que tinha um cenário anterior, que era Bolsonaro pode ser caçado, aí, né, sofrer impeachment e assumir o vice. Esse cenário do TSE é diferente, cai a chapa inteira, cai Bolsonaro, cai Mourão, convoca essa eleição, e aí o pacote é completo. Aí, por coincidência, o general Mourão mudou o discurso e agora começou a endurecer também. Mas são duas ações que são ser julgadas pelo TSE na terça-feira, não são as mais importantes, não são as consideradas mais polêmicas, então essas duas devem ser rejeitadas, essas duas, a chapa não deve ter muito problema, até porque o relatório é pelo arquivamento, feito pelo ministro Olgo Fernandes, então esses dois são meio bola cantada, mas provavelmente na semana que vem começam a entrar os julgamentos mais polêmicos, aquela do disparo de mensagens na campanha, e aí sim, acho que aí a polêmica é grande, né, Vera? Aí a polêmica é grande, os bolsonaristas estão acompanhando isso com um olho muito atento, porque eles sabem que tanto o inquérito das fake news, como a CPMI, e como agora essa investigação do TSE, que vai usar elementos dos dois, são uma possibilidade real e concreta de problemas para o Bolsonaro. A gente nunca teve isso, não existe esse precedente de cassação de uma chapa eleitoral, Sim. Realmente é considerado um remédio muito duro e muito inédito você caçar uma chapa inteira eleita com 57 milhões de votos por essas questões. O Temer, na Dilma houve um processo de cassação também e ele não avançou. A caída dela depois se deu pela via do impeachment logo em seguida. Mas nenhuma coisa nem outra me parecem pacíficas hoje em dia. Parece que se o TSE avançar nisso, e se houvesse alguma possibilidade de cassação da chapa, aí as Forças Armadas poderiam sim reagir. Eu vejo as Forças Armadas com um discurso de se fechar em torno do Bolsonaro, caso corra o risco de uma cassação, porque aí eles entendem que seria um golpe contra o presidente, e que eles teriam de defender o presidente. Mesmo os generais que têm atuado aí para acalmar a situação, para colocar panos quentes, né, diante dessa possibilidade de cassação da chapa, eles se pegam em brios ali em defesa do Bolsonaro. Então é importante que os ministros tenham também esta dimensão de que eles podem fazer com que a crise política e institucional se agrave caso invistam por esse caminho sem que haja uma base muito concreta. E aí tem os problemas desse inquérito, né? Um inquérito que começou para investigar fake news contra ministros do Supremo cometidas nas dependências do Supremo, e daí porque ele pode ser um inquérito conduzido sem o Ministério Público, ele está previsto no regimento interno do Supremo, avançar para uma coisa que pode caçar a chapa presidencial, quer dizer, é um inquérito mais poderoso da República, não tem outro instrumento tão poderoso quanto esse, sem participação do Ministério Público, sem que as partes até agora conhecessem o que se tem. Agora o ministro Alexandre de Moraes liberou o acesso, então calma, eu acho que o Supremo sim tem um papel, e esse papel está previsto na Constituição, de arbitrar as polêmicas institucionais, de colocar freios e contrapesos na atuação do Legislativo, na atuação do Executivo. Acho que ele tem sido altivo em fazer isso, mas no que tange a este inquérito, a gente tem sim alguns exageros, alguns abusos, e combater o arbítrio cometendo outros, você dá margem que qualquer um queira fazer qualquer coisa ao arrepio da lei, e eu acho que o Brasil não pode nem sonhar em ir para um caminho como esse. Você falou do Weintraub, acho que é importante a gente noticiar que ele também foi assunto essa semana, né? Teve de depor no inquérito, ficou calado no depoimento, mas saiu nos braços do povo ali. E houve notícias ao longo da semana que ele poderia cair para que o Bolsonaro aplacasse um pouco a reação do Congresso
e do Supremo ao governo, mas esse ato de não teve nada de espontâneo, que eu acho que o ministro ajudou a conceber essa coreografia dele nos braços do povo, vai tornando difícil que ele seja demitido, né, Marcelo? Eu acho, até porque ele, como ele mesmo disse naquela famosa reunião do dia 22 de abril, ele é muito próximo da militância bolsonarista, né? Ele é um militante mesmo, então ele se identifica com esse discurso dos mais filhos, radical. Né? Esse discurso radical é o que ele faz, né? Ele realmente, o tom dele é diferente, é beligerante. Ele tem 2 depoimentos que ele está tendo que prestar, tem um sobre a acusação dele ter sido racista naquela postagem dele sobre a China, e tem o das fake news, né? Então, no da China ele fez por escrito o depoimento dele, então criticou o governo chinês, fez lá um arrazoado lá sobre o que ele entende sobre aquilo, mas ele está realmente na berlinda. Agora, eu acho muito difícil que o presidente entregue, não é o perfil do presidente até agora, ele não mostrou em nenhum momento que entrega uma pessoa tão próxima a ele e tão próximo da militância, assim, ele tem entregue cabeça de jeito, tem entregue, mas se ele sentir que vai prejudicar ele, se ele sentir que o preço ficou caro, a gente viu, eu acho que nenhum teve o preço tão caro até agora do que a demissão do Moro, mas não foi insustentável a situação, mas E foi o Moro que pediu, né? E foi o Moro que pediu, mas de qualquer jeito a situação é insustentável, porque a gente criou ali um clima que ou muda ou não vai dar. Então, mas é um desgaste político tremendo você abrir mão de um ministro com a popularidade do Moro, então esse é um peso muito grande, mas muita gente acaba saindo porque se queima, ou com o próprio grupo bolsonarista, ou faz coisa, avança de mau serviço, o sinal, né, como aconteceu com o Roberto Alvim, que era o secretário de Cultura, fez um discurso alucinado lá, citando um monte de coisa de nazismo, e aí não teve como se sustentar na posição. Então, o Bolsonaro demitiu com pesar, né? Com dor no coração. Com dor no coração, mas ficou insustentável a situação. Então, talvez o Weintraub avançando mais os sinais, talvez fique nessa situação. Eu não acredito não, porque eu acho que ele virou meio que uma questão de honra ali para o presidente, está batendo o pé. Ele defende ele. Foi citado como exemplo positivo naquela na reunião do terror lá. Então, eu não acredito muito que vai se entregar uma cabeça fácil, mas nesse governo, antigamente a gente falava assim, tinha partida que não tinha bola perdida. Nesse governo não tem bola perdida, não. Se você imagina uma situação completamente improvável, nesse governo, você olha, até que eu não sei, aconteceu. Pode acontecer. Pode acontecer. Então, não dá também para cravar 100% de nada. Só que, assim, é uma crise que não acaba, porque ela se autoalimenta. O governo autoalimenta a crise, o governo não ajuda. A oposição, o papel de oposição é ser oposição. O governo não pode reclamar que a oposição faz oposição. O governo tem que mostrar serviço e deixar a oposição falando sozinha, porque o governo é eficiente e não dá argumento. É assim que o governo ganha de derrota à oposição, é desse jeito. Agora, do lado do governo, é o próprio governo que faz mais ataque, causa mais prejuízo ao governo do que a oposição. Então, se o governo começar a arrumar as coisas, fazer menos balbúrdia, começar a ter menos discurso inflamado, começar a ter menos gente na rua pregando fora isso, fora aquilo, vai melhorar a situação. Até porque me parece que está faltando, talvez, o presidente e seus principais assessores perceberem que tem um cenário para o Brasil que não é dos piores. Se ele baixar a bola e conseguir resolver a pandemia, hoje a desgraça no Brasil é a pandemia. Se conseguir ter um pouco de juízo e arrumar, conseguir achatar a curva realmente fazendo isolamento, realmente dando apoio para quem precisa, liberando recursos, agora deve ser mais 2 parcelas prorrogadas do auxílio emergencial mais barato, mas de qualquer jeito é uma ajuda, já é um sinal de que vai ter uma prorrogação. Você consegue amenizar o estrago que tem na economia sem abrir mão de cuidar da saúde das pessoas. Então, se o governo botar um pouquinho a cabeça no lugar e parar de ir para a guerra, ele tem chance de sair rápido disso, que os outros países estão saindo rápido, estão conseguindo dar uma volta por cima. Todos os países, não é um país X, que o governo prefere fazer as suas próprias crises. Aí o que já é ruim só fica pior, né? Mas aí eu vou discordar um pouquinho, porque a nossa situação, diferentemente da do mundo, a gente tem um passivo fiscal muito ruim, Sim, né? Verdade. Que a gente vinha tentando combater por meio de medidas como a reforma da Previdência, mas essa agenda inteira de reformas foi para o buraco,
com a pandemia. O fiscal vai ficar mais agravado em razão da necessária ajuda, e aí eu não estou questionando a ajuda, não, eu só acho que a gente vai levar mais tempo para sair disso, e que a nossa imagem no exterior, diante das irresponsabilidades seguidas do governo, ficou muito prejudicada nesse período. Então, aquela expectativa que havia de investimentos aqui, ela também fica muito prejudicada, porque cada país está tentando se reconstruir, então acho que investimentos externos não vai ter muito país com dinheiro para investir. A gente tem ali as nossas exportações de commodities, que essas podem voltar a crescer, porque o mundo vai ter de voltar a se alimentar, as indústrias do mundo vão ter de voltar a produzir, mas não nos esqueçamos que a gente comprou uma briga com a China, que é nosso principal comprador, tanto de minério quanto de alimento. Então, eu acho que a nossa Soja saída também é mais complexa. A nossa saída é mais complicada que a de outros países. E não tem um sábio para dar esse conselho para o presidente da República, que fica criando essas crises onde não existe, tratando de coisa de aborto em meio à pandemia, não nomeia um ministro da Saúde, não demite um ministro da Educação claramente inepto para o cargo. Acho a nossa situação mais complexa. E tem uma outra crise que está batendo na nossa porta já já. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Só para lembrar, a próxima crise provavelmente vai bater, porque a gente está começando a chegar perto da época da seca, aqui no Centro-Oeste já estamos no início do período da seca, e as queimadas em agosto é um clássico, não é sazonal, não é uma coisa que esse ano não vai ter. Não, vai ter, faz parte do... É o calendário da queimada, é o calendário da seca em várias regiões. Então, vai piorar, porque piora. Então, foi criada uma comissão de defesa da Amazônia, não se sabe se vai funcionar, os indicadores que estão, os primeiros números que estão aparecendo são bem preocupantes para variar, então eu acho que a gente tem uma outra crise que já vai se somar a essa crise da pandemia, a crise da economia, e na economia, leia essa crise não só da economia, mas de emprego, né? Você desaparece os empregos, as empresas quebram, mas também desaparece os empregos, que é onde dói mais, né? E aí você tem a crise do meio ambiente, que é aquela que repercute horrores lá fora. Então, isso aí é 1 minuto de crise e já está pegando fogo lá fora também. Então, essa é uma bola super anunciada, né, Vera? É isso, enfim. Semana que vem, então, a gente volta, debate essa questão dos protestos, como foi, o que a gente teve pela frente, e também os desdobramentos no TSE, no STF. A gente espera vocês. Encerrando com a já tradicional dica da quarentena. Marcelo, qual a sua? Não, hoje eu vou deixar para você, Vera. Hoje vai deixar para mim? Vou deixar para você. Então boa. Não, a minha é uma coisa que eu acabei de descobrir, e eu assisti alguns episódios e achei muito legais, que é uma série do YouTube falando de encontros durante o período de distanciamento. Então ela chama Reunited Apart, e já reuniu os elencos do Senhor dos Anéis, de Splash, Uma Sereia em Minha Vida, também De Volta para o Futuro, dos Goonies, e o próximo, dia 8 de junho agora, é a reunião do elenco dos Caça-Fantasmas. Nossa! E aí, com a possibilidade do Bill Murray, que é meio mal-humoradão e tal, participar. Tem uma incógnita lá, se ele vai participar ou não, e o charme todo do negócio está sendo isso. Então, é um canal do YouTube, o dono do canal se chama Josh Gad, e a série, isso que eu falei, Reunited Apart. E eu vou postar o link lá no meu Twitter, depois vocês podem pegar lá. Minha dica é essa, desse fim de semana. Eu vou pegar lá, porque é tudo do meu tempo, né? Você sabe que esses filmes aí tudo... Eu era criança, a maioria, né? Não, Senhor dos Anéis eu já tinha filho. Senhor dos Anéis já é de outra geração, né? Já é mais para frente. Agora, isso aí, Caça-Fantasma, Bill Murray, essa turma toda aí, isso cresci vendo essa rapaziada. É legal, é divertido. E a gente não deu semana passada essa dica, mas teve uma que eu acabei comendo um monte, mas eu vi, tá? Esqueci de avisar vocês que tem muito show de banda acontecendo, eles estão recuperando shows antigos. No sábado passado teve um show da volta do Led Zeppelin, não agora, porque não voltaram, mas eles tinham voltado em 2008, 2007, coisa assim, e o show foi todo reprisado pelo canal do YouTube. Então fica ligado também nessa sua banda aí favorita, seu artista favorito, que tá todo mundo meio que revirando os baús. Tem um monte de hater meu, né, principalmente aqui na live, então eu não vou falar que eu não gosto de Led Zeppelin, porque aí acho que já é polêmica demais para uma live. Então vai ser polêmico comigo, que eu adoro Led Zeppelin. Led Zeppelin é sensacional, e foi um showzaço. Se ainda tiver, eu não sei se já saiu do ar, mas se tiver,
vejam, vale super a pena. Você, nosso amigo Alan Grip, são fãs de Led Zeppelin. Foi alucinado. Caramba, nossa senhora. Que é isso, que é isso. Não dá dislike no vídeo só por causa disso, tudo bem, eu respeito os Led Zeppelins. E a Splash serem em minha vida, Daryl Hannah, hoje em dia é a senhora Neil Young, né? Ah, é verdade, porque já o Neil Young hoje em dia. Já casado, já mudou de área agora, né? Já estamos na sua área agora, que é o Neil Young, né? Que é o seu favorito também, né, Vera? Mas aí, se você falar mal, a gente vai romper, então é melhor... Não, mas eu adoro. Não, mas eu gosto. Dele não tem problema. Ele rompeu com os caras todos do Crosby, Stills, Nash Young, porque falaram que a Daryl Hannah ia ficar com ele pouco tempo, ia chutar. Ele ficou bravo e essa reunião a gente não vai voltar a ver pelo jeito. Mas é uma brigalhada, eles estão sempre brigando. O Crosby briga sempre pelo estilo, todo mundo briga ali. Ali é uma. Eles vão e voltam, gravam 10 discos, aí brigam de novo. Aquilo ali é uma brigalhada desde os anos 60. Mas os caras foram falar mal da Splash e acho que o negócio ficou sério. Tchau, Marcelo. Tchau, pessoal. Fiquem bem, fiquem em casa, curtam suas lives e semana que vem a gente está de volta. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Vera. Tchau.